Existe um preço invisível que quase ninguém te contou sobre esse hábito secreto. Um preço que não aparece no corpo, mas se acumula na mente, pesa no coração e apaga aos poucos a sensibilidade espiritual. E quem ignora essa verdade acaba pagando com a própria vida espiritual sem perceber quando começou, nem como perdeu o controle. Porque tudo acontece em silêncio, longe dos olhos dos outros, mas nunca longe da consciência. E é exatamente por isso que hoje precisamos falar sobre a verdade sombria por trás da masturbação, uma verdade que confronta, incomoda e liberta, se você tiver coragem de ouvir até o fim, porque o que parece apenas um momento de prazer pode estar roubando sua paz, sua força interior e sua intimidade com Deus. E antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você acredita que é possível vencer batalhas que ninguém vê, porque essa mensagem pode ser o início de uma mudança real na sua vida. Porque a maioria das prisões mais perigosas não tem grades, não tem cadeado e não faz barulho. Elas se constroem dentro da mente, alimentadas por hábitos repetidos, justificativas internas e uma cultura que chama de normal aquilo que, aos poucos, vai enfraquecendo a alma. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Mas toda vez que esse hábito se repete, algo dentro de você aprende a buscar prazer sem compromisso, satisfação sem esforço e alívio sem transformação. E isso muda a forma como você lida com a dor, com a frustração, com a solidão e até com Deus. No começo, quase sempre parece uma escolha consciente, algo que você controla, algo que pode parar quando quiser. Mas o tempo passa e você percebe que não é mais você quem decide o momento. É o impulso, é a ansiedade, é o pensamento recorrente que aparece nos momentos mais vulneráveis, quando ninguém está olhando, quando a mente está cansada e o coração carente, e é exatamente nesses momentos que a batalha espiritual se intensifica, porque não se trata apenas de desejo físico, trata-se de quem governa sua mente quando você está sozinho. A sociedade diz que isso é autoconhecimento, que é saudável, que é parte do crescimento humano, mas não fala sobre o cansaço emocional que vem depois, não fala sobre a perda de foco, não fala sobre a dificuldade de manter disciplina, não fala sobre a sensação de estar sempre começando de novo, sempre prometendo que será a última vez, sempre carregando uma culpa silenciosa que ninguém vê, mas que pesa e pesa muito. E quanto mais esse ciclo se repete, mais a consciência vai sendo anestesiada, porque aquilo que antes incomodava começa a parecer normal, aquilo que antes gerava conflito passa a ser justificado. E esse é um dos sinais mais perigosos de qualquer prisão espiritual. Quando o erro deixa de doer, quando o coração deixa de reagir, quando a alma se acostuma com a ausência de paz. Talvez você já tenha percebido que, depois de um tempo, a oração fica mais curta. A leitura da palavra vira obrigação. A vontade de buscar a Deus diminui, não porque você deixou de crer, mas porque algo dentro de você se sente indigno, sujo, distante, e mesmo que você saiba que Deus é misericordioso, a vergonha cria um muro invisível. E esse muro não foi Deus quem levantou. Foi o hábito alimentado em segredo. E existe outro efeito silencioso que quase ninguém comenta. A forma como isso afeta a identidade, porque quando uma pessoa vive presa a um ciclo de queda e arrependimento superficial, ela começa a se enxergar como fraca, como incapaz de mudar, como alguém que sempre falha. E essa autoimagem distorcida mina a fé, mina a coragem e enfraquece a esperança, fazendo a pessoa acreditar que liberdade é algo para os outros, mas não para ela. Quando esse hábito está ligado à pornografia, o impacto se aprofunda ainda mais, porque a mente passa a consumir imagens irreais, expectativas irreais, corpos irreais, e sem perceber, o coração vai se desconectando do valor real das pessoas, do afeto verdadeiro, da intimidade saudável,
E isso gera frustração, comparação, insatisfação constante e uma busca incessante por estímulos cada vez mais fortes que nunca preenchem de verdade. O problema não é apenas o que você vê, é o que isso treina sua mente a desejar. Porque aquilo que você alimenta em segredo cresce, ganha força e começa a influenciar suas decisões, seus pensamentos automáticos e até suas reações emocionais. E enquanto você acha que está apenas lidando com um impulso, na verdade está moldando um padrão interno que define quem você se torna. E aqui está uma verdade que pode doer, mas precisa ser dita. Deus não se afasta de você por causa desse pecado, mas esse pecado faz você se afastar de Deus, porque a culpa distorce a percepção, a vergonha silencia a oração e o medo impede a entrega completa. E quanto mais tempo isso permanece escondido, mais difícil parece quebrar o ciclo. Não porque Deus não pode libertar, mas porque o coração se acostuma com a prisão. Mas também existe uma boa notícia, e ela é poderosa. Nenhuma prisão construída por hábitos humanos é mais forte do que a graça de Deus. Nenhuma cadeia invisível resiste à verdade quando ela é encarada de frente. E a libertação não começa quando você nunca mais cai. Ela começa quando você para de fingir que está tudo bem, quando você chama o problema pelo nome e decide não protegê-lo mais no escuro. Talvez este seja o momento em que você percebe que não está apenas lutando contra um comportamento, mas contra uma forma de lidar com a dor, com o vazio e com a solidão. E enquanto essas raízes não forem tratadas, o fruto sempre volta. Mas quando a raiz é exposta à luz, algo começa a mudar de dentro para fora. Se você chegou até aqui, não é por acaso, e eu quero que você seja sincero agora, sem se explicar para ninguém, sem se justificar. Apenas reconheça dentro de você se esse hábito tem te aproximado ou te afastado da vida que Deus planejou para você. E se essa mensagem está falando com você, comenta aqui embaixo, eu quero mudar. Deixa o like para fortalecer esse conteúdo e se inscreve no canal, porque o próximo trecho vai revelar o passo mais ignorado e mais decisivo para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Porque a maioria das pessoas tenta vencer esse ciclo começando pelo lugar errado, tentando cortar o comportamento sem tocar na fonte, tentando mudar o exterior sem confrontar o interior, e enquanto a raiz continuar intacta, o fruto sempre volta, às vezes com mais força, mais culpa e mais desânimo, e é por isso que tanta gente se sente frustrada espiritualmente. Não porque não ama a Deus, mas porque está lutando com armas erradas contra uma batalha que é, antes de tudo, espiritual. Existe um padrão que se repete quase sempre. O dia começa bem, a mente está ocupada, a fé parece firme, mas à noite, quando o silêncio chega, quando o cansaço pesa, quando a solidão aperta, os pensamentos começam a surgir, não de forma agressiva, mas sutil, quase como um convite inocente. E é nesse momento que muitos caem, não por falta de caráter, mas por falta de vigilância interior, porque ninguém cai de repente. A queda sempre começa muito antes, naquilo que se permite pensar, imaginar e alimentar. O que pouca gente entende é que esse hábito se torna uma fuga emocional, uma forma de anestesiar dores que nunca foram tratadas, frustrações acumuladas, rejeições antigas, inseguranças profundas. E enquanto essas feridas não forem reconhecidas diante de Deus, o corpo continuará sendo usado como válvula de escape para a alma, e isso nunca traz cura, apenas adiamento do confronto que precisa acontecer. Talvez você já tenha percebido que, nos dias em que a mente está mais vazia, mais ansiosa ou mais triste, a tentação parece mais forte, porque o problema nunca foi apenas desejo físico. O problema é a tentativa de preencher um vazio espiritual com algo que só gera mais vazio, e esse é um ciclo cruel. Quanto mais se tenta aliviar a dor, mais ela se aprofunda. E existe outro erro comum que mantém muita gente presa: acreditar que Deus está decepcionado, distante ou irado, e por isso a pessoa evita a presença dele justamente quando mais precisa. Mas essa é uma das maiores mentiras que o inimigo usa para manter a prisão funcionando.
Porque a graça de Deus não é uma recompensa para quem acerta. É um socorro para quem reconhece que precisa mudar. A Bíblia nunca disse que a luta contra a carne seria simples, mas deixou claro que o espírito é mais forte quando recebe espaço. Isso exige decisões práticas, vigilância constante e coragem para cortar estímulos que alimentam o problema, porque ninguém vence uma tentação que insiste em manter por perto. Ninguém vence uma guerra negociando com aquilo que o enfraquece. Talvez seja aqui que muitos travam, porque cortar acesso dói. Mudar rotinas incomoda. Assumir fragilidade fere o orgulho. Mas a liberdade sempre custa algo. E quase sempre custa o conforto de manter tudo do jeito que está. Que a pergunta que precisa ser feita é simples e direta. O que você prefere perder? Alguns minutos de prazer ou anos de paz? Existe um momento decisivo na jornada de libertação em que a pessoa para de perguntar como parar e começa a perguntar por que eu continuo? E essa pergunta muda tudo, porque revela padrões, revela gatilhos, revela carências emocionais e espirituais que precisam ser tratadas com verdade, não com autopunição, mas com arrependimento sincero e busca real por transformação. E arrependimento não é apenas sentir culpa, é mudar de direção. É admitir que sozinho não dá. É abrir espaço para Deus agir onde antes só havia segredo e vergonha. E quando isso acontece, algo começa a se alinhar. A mente começa a ser renovada. Os pensamentos perdem força. A consciência volta a ficar sensível e a esperança reaparece. Não como emoção passageira, mas como convicção profunda de que mudança é possível. Se você está ouvindo isso agora, talvez Deus esteja te chamando não para te acusar, mas para te restaurar. Não para te envergonhar, mas para te libertar. Porque Ele não revela a verdade para destruir, Ele revela para curar. E quanto mais cedo essa verdade é encarada, menos tempo se perde preso a um ciclo que nunca entregou o que prometeu. E antes de seguir para o próximo bloco, eu quero que você reflita seriamente. Você está disposto a abrir mão do segredo para viver a liberdade? Está disposto a trocar o prazer momentâneo por uma paz duradoura? Porque essa decisão não acontece da noite para o dia, mas começa agora com uma escolha interior. Se essa palavra está confrontando você, comenta aqui embaixo, eu escolho a verdade. Deixa o like para fortalecer essa mensagem. Se inscreve no canal. E no próximo bloco eu vou falar sobre o passo mais prático e mais negligenciado, que separa quem tenta mudar de quem realmente é transformado. E é exatamente aqui que tudo muda, porque nenhuma transformação verdadeira começa sem Deus no centro. E enquanto muita gente tenta vencer essa batalha apenas com força de vontade, promessas repetidas e disciplina humana, esquece que essa luta sempre foi espiritual antes de ser comportamental. E quando Deus fica fora do processo, o máximo que se consegue é resistência temporária, nunca libertação profunda. Deus nunca olhou para você com nojo, nunca se surpreendeu com suas quedas e nunca desistiu da sua história. Mesmo nos dias em que você se sentiu indigno demais para orar, Ele permaneceu presente, esperando apenas um coração sincero, porque o amor de Deus não é ativado pelo seu desempenho. Ele é constante, fiel e paciente, mesmo quando você falha, e talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar para quem vive preso à culpa. Existe um momento na caminhada espiritual em que a pessoa precisa parar de correr de Deus e começar a correr para Deus, exatamente do jeito que está. Cansada, envergonhada, frustrada, sem máscaras e sem discursos prontos, porque Deus não cura aquilo que fingimos não existir, mas sempre restaura aquilo que colocamos diante dele com verdade. E quando isso acontece, algo poderoso se move no invisível. A Bíblia mostra repetidamente que Deus se aproxima dos quebrantados, dos cansados, dos que reconhecem sua fraqueza e não dos que fingem força, porque é na fraqueza reconhecida que o poder dele se aperfeiçoa. E talvez você tenha passado tempo demais tentando ser forte sozinho,
quando Deus sempre esteve te chamando para ser dependente dele. Quando você cai e se afasta em silêncio, o coração vai se endurecendo, mas quando você cai e corre para Deus, algo começa a ser reconstruído por dentro, porque a graça não te autoriza a continuar preso. Ela te capacita a se levantar, que essa diferença muda tudo. Muda a forma como você se vê, muda a forma como você ora, muda a forma como você luta. Deus não quer apenas que você pare de fazer algo. Ele quer curar o vazio que te leva a fazer isso. Ele quer tocar as áreas feridas da sua alma que ninguém vê. Quer preencher os espaços que você tentou ocupar com prazer momentâneo, porque só Deus consegue satisfazer aquilo que o corpo nunca vai conseguir suprir. Talvez você tenha buscado prazer quando o que sua alma gritava era por presença. Talvez tenha procurado alívio quando o que precisava era descanso em Deus. E enquanto essa troca continuar acontecendo, o conflito interno permanece. Mas quando Deus volta a ocupar o lugar central, o desejo perde força, não porque desaparece de repente, mas porque algo maior começa a governar o coração. Existe uma intimidade com Deus que transforma desejos, que realinha pensamentos e que devolve sensibilidade espiritual. E essa intimidade não nasce da perfeição, nasce da entrega diária, da oração sincera, da palavra que confronta e cura, e de uma decisão constante de colocar Deus acima do impulso, acima da carne e acima da vontade momentânea. Se você permitir, Deus pode restaurar sua mente, purificar seus pensamentos e renovar sua força interior, não para te controlar, mas para te libertar, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E essa liberdade não é ausência de luta, é presença de Deus no meio da luta. Talvez agora seja o momento de você falar com Deus de forma simples, sem palavras bonitas, apenas dizendo que precisa dele, que não quer mais viver dividido, que está cansado de cair e levantar sozinho. E quando essa oração sai do coração, mesmo em silêncio, Deus ouve. Deus responde. E Deus começa uma obra que ninguém pode impedir. Se essa mensagem tocou você, comenta aqui embaixo. Deus, eu preciso de ti, não como exposição, mas como um ato de fé. Deixa o like para que essa palavra alcance mais pessoas que estão lutando escondidas. Se inscreve no canal e no próximo bloco nós vamos orar juntos, porque há batalhas que só são vencidas quando colocamos tudo aos pés de Deus. E antes de encerrar, eu quero que você entenda algo essencial. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Cada palavra que você ouviu foi um convite ao retorno. Não há um retorno para regras frias ou cobranças humanas, mas há um retorno ao relacionamento, à presença, ao lugar onde a alma encontra descanso, porque Deus nunca quis apenas corrigir comportamentos. Ele sempre quis restaurar corações. Talvez essa luta tenha durado mais do que você gostaria. Talvez as quedas tenham sido repetidas, talvez a culpa tenha falado mais alto do que a fé em muitos momentos. Mas nada disso anulou o amor de Deus por você. Nada disso fechou a porta da graça. Porque enquanto houver arrependimento sincero, sempre haverá recomeço. E Deus é especialista em recomeços que parecem impossíveis aos olhos humanos. Não se engane achando que você precisa estar limpo para se aproximar de Deus. É exatamente o contrário. É na presença dele que somos limpos, fortalecidos e transformados, e quando você escolhe permanecer perto, mesmo em meio à luta, algo começa a mudar, a mente se renova, os desejos perdem força, e a esperança volta a respirar dentro de você. Se hoje você sentiu um peso sair, se sentiu confronto, consolo ou até lágrimas, saiba que isso é Deus trabalhando no mais profundo do seu ser, porque Ele não fere para destruir, Ele toca para curar, e aquilo que foi exposto aqui não foi para te envergonhar, mas para te libertar de uma prisão que nunca foi o seu lugar. A caminhada não termina neste vídeo. Ela começa agora, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, com Deus à frente, com a palavra como guia, e com um coração disposto a permanecer na luz, mesmo quando for difícil, porque a verdadeira vitória não é nunca mais ser tentado, é nunca mais caminhar sozinho. E se essa mensagem falou com você, se fez sentido,
se te aproximou de Deus, eu te convido a fazer parte desta comunidade. Se inscreve no canal para continuar recebendo palavras que edificam. Deixa o like para que esse conteúdo alcance outras pessoas que estão lutando em silêncio e compartilha com alguém que você ama e que talvez precise ouvir isso hoje. Escreve aqui nos comentários: eu confio em Deus, como um ato de fé e entrega. E lembre-se sempre disso: Deus não desiste de você. A graça dele é maior que qualquer hábito. Que a luz sempre vence o que foi construído no escuro. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde. Fique na paz. E até o próximo vídeo aqui no canal Templo de Deus.